Trazendo a notícia da Polícia Federal, porque a polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Esse caso repercutiu muito na imprensa, eu acho que vocês estão lembrados. Quem tem mais informações pra gente sobre essa prisão é o nosso Bruno Pinheiro, e tem também uma entrevista exclusiva que ele conseguiu. Não é mesmo, Brunão? Bem-vindo. Ótimo dia, Paulo. A você que nos acompanha, eu espero não ser eliminado aí sobre esse reality, viu? Vamos lá ao que interessa. Essa operação da Polícia Federal, pra gente entender, conseguiu chegar até Jânio de Freitas ontem. Um homem que estava solto, estava em liberdade, mas que já foi detido, inclusive alguns dias após esses assassinatos. Só pra gente entender o que é Jânio de Freitas. De acordo com informações da Polícia Federal, a polícia conseguiu levantar informações, um pouco mais de 419 ligações entre Jânio de Freitas e os assassinos. Durante o retorno dos jornalistas e do indigenistas, que eles estavam retornando para uma comunidade, eles acabaram encontrando Jânio de Freitas. Inclusive tiraram uma foto naquele dia em que Jânio aparece ao lado de Dom. Quando eles começam a retornar para a área urbana da cidade, de acordo com a investigação, o Jânio havia informado a Marildo que a dupla estava retornando, e foi justamente neste retorno que eles foram assassinados. Dias após isso, Jânio acabou sendo detido com pesca ilegal. Ele chegou a ser ouvido na mesma investigação em relação a Dom, a esses assassinatos. Revelou que era amigo das vítimas, inclusive, de acordo com uma informação que eu tive acesso nas últimas horas, e ontem ele acabou sendo alvo de uma operação da Polícia Federal novamente. Nesta investigação, os investigadores identificaram que ele estava interferindo diretamente nas investigações. Eu conversei com o advogado dos assassinos, o advogado Lucas Sá, respondeu que não conhece este homem, o Jânio de Freitas, que foi alvo da operação da Polícia Federal no dia de ontem. Uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, vamos ver o que ele respondeu. Esta prisão nos causou surpresa, pois todos os depoimentos e declarações do processo em que os pescadores estão respondendo são uníssonos em evidenciar que não houve mando à organização criminosa. O que houve foi que Bruno Pereira atirou em Amarildo Jefferson, que se defenderam desse ataque, e o Ozenei sequer estava no local. Estes sim são os fatos apurados no caso diante do juiz federal de Tabatinga, inclusive contando com o depoimento de uma testemunha ocular. Acontece que a todo momento nós, da Defesa dos Pescadores, estamos denunciando que os órgãos de investigação estão escondendo informações da defesa. Inclusive pedimos a anulação de todo o caso dos pescadores por conta disso. Com relação a essa pessoa que foi presa hoje, nós não fazemos a mínima ideia de quem seja. Mas com certeza iremos solicitar que a Polícia Federal nos forneça a documentação integral desta investigação paralela, pois é mais uma evidência de que não estão deixando que os pescadores se defendam de forma ampla, plena e irrestrita, conforme assegura a nossa Constituição. Bom, as vítimas estavam visitando a comunidade São Rafael e no retorno encontraram com o Jânio de Freitas, e no entendimento da investigação, ele quem era o informante dos assassinos. Só para finalizar, aí também houve uma confirmação que Jânio de Freitas era funcionário de uma secretaria da prefeitura local e recebia o valor de R$ 1.212 como salário. Esse caso segue sendo investigado. Paulo Matias. Muito bem, Brunão, obrigado, viu, meu amigo, pelas informações. Então, para você que está aí no rádio, na televisão, você entendeu todo o contexto que o Bruno Pinheiro acabou de nos explicar, de um caso que inclusive aconteceu em 2022, se eu não estou enganado, não é, Mano Ferreira, lá no estado do Amazonas, e que mostra muito claramente áreas brasileiras que são dominadas não pelo Estado, mas pelo crime organizado, não é, meu amigo? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Paulinho. Relembrando esse caso triste de o domínio do crime organizado vitimando pessoas que faziam um trabalho respeitado internacionalmente, né? O caso do Bruno e do Dom. É muito triste essa história, e a gente precisa que a justiça consiga desvendar com todos os detalhes todo esse caso, e que seja
haja a devida punição. A gente sabe o quanto muitos homicídios no Brasil acabam sem nunca ter o seu desfecho na justiça. A gente precisa que esse caso não entre nas estatísticas da impunidade. Como é que você vê isso, doutor Federico? Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, representando o Estado brasileiro, o único juiz do mundo em Davos, ele falou da perda da soberania sobre a região amazônica, né? Então, é algo que é do cenário do governo, da realidade do governo, mais do que até você hoje resolver o caso, você precisa prevenir outros, né? Uma justiça que tarda, ela falha, aquele jargão que uma justiça tarda, mas não falha, ela falha na sua essência, a gente já tem muito tempo, e realmente tem que ter uma política de impacto. Vamos ver aí se agora com a mudança do Ministério da Justiça, a gente tem algum ponto lá de relevância para a gente fazer um novo caminho ali naquele local. O Colômbia, que é o mandante que foi preso em dezembro de 2022, conseguiu ficar 2 meses fora da cadeia depois que ele teve aquela liberdade provisória, e tem tudo a ver com essa questão do Código Penal que a gente vem discutindo há tantos e tantos tempos aqui na Jovem Pan, né, Renatão? Bom dia. É isso, Paulo. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, mais um caso que é consequência, na verdade, do Estado brasileiro ter aberto mão da sua soberania na região amazônica. Quando o Estado sai, o crime organizado entra. Esse caso do Bruno e do Dom, eles estavam investigando a questão do garimpo ilegal e acabaram se deparando com o crime organizado, com o tráfico de drogas. E é mais uma consequência de diversas medidas em que o Estado brasileiro abre mão do seu território, da sua soberania, para fazer demarcação de terra, como fez no caso da demarcação da Raposa Serra do Sol, onde abriu mão de seu território para fazer uma demarcação para o povo Yanomami, que não tem a característica de tribo, de povo sedentário, ou seja, aquele que fica sob a terra, tem uma característica de coletor, de nômade, de mudar de local. Então a demarcação não fez nenhum sentido. Isso faz de mais um ponto, mais um fator que denota o Estado brasileiro abrindo mão, e quando ele sai, o crime organizado toma conta. Agora, eu tenho vários amigos em Manaus, Piperno, vários amigos, e eles, infelizmente, me relatam uma aceitação dessa história do crime organizado. Tem áreas ali que, olha, você não pode nem entrar porque o negócio realmente é perigoso. Como é que a gente consegue conviver com esse tipo de realidade aqui nesse país? Áreas em que o cidadão não pode entrar porque ele se sente desprotegido de alguma forma, e lá o bicho pega muito mais do que em várias outras regiões do estado, né? Porque nós estamos falando de floresta, nós estamos falando de outras regiões ali, e muitos roubos sendo registrados, inclusive nos próprios rios ali, turistas sendo assaltados. O negócio é tenso, Piperno. Claro que é tenso. Aliás, o crime organizado se instalou lá há muito tempo, e não é porque houve demarcação de terras indígenas. O crime organizado, ele se instala em São Paulo, ele se instala no Rio de Janeiro, ele se instala na Amazônia. Agora, por exemplo, em regiões aí do agronegócio, né? Então, veja, outro dia eu vi uma reportagem sobre a cidade de Sorriso, que é a cidade mais próspera lá do Mato Grosso, com os melhores indicadores econômicos, e aí o crime organizado se instalou lá. Por quê? Porque tem dinheiro. O crime organizado também se informa, ele sabe onde ele pode. Veja, hoje tem uma entrevista do Dr. Mário Sarrubo no Globo, e ele fala o seguinte: o crime organizado age com a mesma lógica de uma empresa. Ele quer lucro, ele vai buscar lucro, então ele vai onde tem dinheiro. E aí ele fala, inclusive, da instalação de algo parecido com uma versão nacional do GAECO, né? Uma medida, ele dá sinalizações muito boas, e principalmente conversar com os governos dos outros países, porque a gente está falando de crime transnacional. Crime transnacional se combate exatamente tendo boas relações com os outros governos nacionais. Ou o Brasil não vai conseguir dar conta disso aí sozinho, principalmente em regiões de fronteiras porosas.